Salve, meus queridos. Vamos lá para mais uma aulinha nossa. Se não me engano, essa é a nossa aula de número 3. Número 3, tá? Então, o que nós vamos trabalhar nessa aula? Nós vamos trabalhar nessa aula aí sobre o ciclo da mineração. E para a gente começar a aula de hoje, o professor separou aqui a tela inicial, né? Na verdade, não é a tela inicial, né? Mas é a página inicial da unidade de vocês aí que trata sobre a questão da mineração, para a gente conversar um pouquinho aí sobre essa atividade, né? Essa atividade ela pede para a gente fazer algumas reflexões acerca aí de uma comparação, tá? Então a gente vai estar fazendo a comparação aqui da sociedade que se desenvolveu ali no entorno do engenho, né? A sociedade açucareira e aquela sociedade que acabou se desenvolvendo aí com o advento da mineração. Bom, então a gente tem aí duas imagens para serem observadas por nós, né? Vamos primeiro para dar uma olhadinha rápida aí na primeira imagem, né? Nós temos ali um quadro, né, do Franz Post, Engenho, século XVII, né? Essa pintura aí de óleos sobre madeira, tá? A segunda é uma fotografia que nós temos ali uma visão panorâmica da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, né? O antigo vilarejo de Vila Rica, onde se desenvolveu aí, né, a região da mineração, né? Uma das vilas que surgiram aí a partir do ciclo minerador, tá? Então, a atividade ela coloca assim para nós, ó, observe a obra de Franz Post e a fotografia de Ouro Preto, cidade que foi fundada com o nome de Vila Rica em razão da exploração de metais preciosos no interior da colônia durante o fim do século XVII. Após analisar as imagens e relembrar a organização espacial do engenho açucareiro do Nordeste, responda às questões no seu caderno, no seu post-it, no cantinho da apostila, né? Não vou cobrar dessa vez aí no seu caderno, como o professor sempre fica falando, né? Mas enfim, vamos lá. Que diferenças podem ser percebidas quando comparamos a organização espacial de um engenho produtor de açúcar e a vista da parte histórica de Ouro Preto? Então, aqui é para a gente dar um olhar geral da coisa, né? Então a gente vai fazer um olhar ali dentro de uma perspectiva geográfica. Dentro de uma perspectiva geográfica, o que seria aí uma diferença bem perceptível? Hã? Não ouvi? Ah, não vou ouvir, né? Brincadeira. A diferença bem perceptível aí é a questão do espaço rural na sociedade aqui que se desenvolveu ao redor do engenho e o espaço urbano, né? A característica da existência do espaço urbano que se desenvolveu aqui na sociedade que teve aí a sua gênese com a mineração. Essa é a diferença aí que seria, né, bastante marcante nessa questão aí da organização espacial, pensando aí na questão geográfica, né, na paisagem que predomina. Paisagem rural aqui no engenho, paisagem urbana na mineração. Vida rural aqui no engenho, vida urbana aqui na mineração. A número 2, que construções se destacam na paisagem de Ouro Preto? Que interpretação podemos fazer a esse respeito? Então, se a gente olhar para essa foto aí, e se a gente tivesse aqui a oportunidade de ter uma visão em 360, tá? A gente ia a cidade de Ouro Preto, basta a gente observar aqui, que a igreja ela está se destacando aqui nessa foto, tá? Mas não é só aqui nessa foto que ela iria se destacar, não é só nesse panorama que ela ia se destacar. Se nós conseguíssemos virar aqui, né, a imagem, a gente ia ver, né, outros templos religiosos que estão colocados aí na cidade de Ouro Preto, que faziam parte da antiga Vila Rica, né, a antiga vila chamada Vila Rica.
Qual que é a interpretação que nós podemos fazer a esse respeito? A presença marcante do catolicismo, né, dentro do processo de colonização do Brasil. Isso é um elemento também que a gente pode observar aqui também na gravura, né, na pintura do Franz Prost, né, aqui ó, no fundo aqui ó, nós temos uma capelinha, tá? E isso é um elemento que é marcante, tá? E no caso da sociedade mineradora, ela se tornou ainda mais intensa no sentido da expressão dessa religiosidade, né? Da necessidade de se expressar essa religiosidade, onde os mineradores eles buscavam constantemente aí, participar das construções dentro das vilas, dos templos religiosos, enfim. Tá? O que nós podemos observar quando a gente analisa a cidade de Ouro Preto? São mais de 300 igrejas que estão espalhadas aí por esse núcleo urbano, certo? Então esse daí é um elemento marcante, é a presença da religiosidade católica nesse processo de colonização do Brasil, seja na sociedade da açucareira ou na sociedade aí mineradora. O aspecto que a gente analisou na número 2 aí, mais voltado à questão da mineração. Enfim, continuando aí o nosso trabalho de hoje, né? O professor trouxe para nós aqui uma sequência, né? Alguns slides aqui que apresentam aí o ciclo do ouro, né? Olha o nosso Batman ali, né? Batman girando ali e girando, né? Mas vamos lá, ciclo do ouro, tá? Primeiramente a gente vai falar sobre os antecedentes do ciclo minerador, tá? O ciclo da mineração, ele está associado aí a algumas características de mudanças que ocorreram aí na colônia portuguesa na América, né? A primeira ideia que a gente também tem que dar um destaque bastante significativo aí é a questão da presença de um personagem, os bandeirantes, tá? Esse personagem aí que ele faz parte de um contexto de uma época, de uma situação ao qual alguns colonos estavam vivendo na colônia portuguesa na América, né? Eles foram bastante significativos no processo aí do desbravamento, né, da interiorização da colonização portuguesa, tá? Que foi favorecida aí durante a União Ibérica, né, entre os anos de 1580 e 1640, lembrando que a União Ibérica foi um momento em que os portugueses eles ficaram ali sem um herdeiro para o trono, e o herdeiro direto para o trono português era o rei da Espanha. Então ele reivindicou e acabou ocorrendo aí a união dos dois reinos. Isso daí, de certa forma, favoreceu o avanço desses colonos aí, além do Tratado de Tordesilhas. Mas um detalhe importante, ó, eles já faziam isso anteriormente, até mesmo porque os espanhóis eles não se preocupavam muito com essas terras ou com as terras que eles tinham, onde hoje é o território do Brasil. Então, os bandeirantes eles desbravavam esse território. E nesse desbravamento aí, que a princípio foi em busca aí do apresamento de nativos para serem vendidos como mão de obra escravizada para os engenhos do Nordeste, a gente chama isso de bandeirismo de apresamento, que também foi um movimento onde eles eram contratados para poder capturar, né, ou desestabilizar os quilombos, né, que eram os locais para onde os escravos fugiam. A gente chama isso aí de bandeirismo, de sertanismo de contrato, né, e que acabou culminando aí com o contato desses desbravadores, vamos pensar assim, com as jazidas de ouro, de prata e de diamante. Aí surgiu o movimento de prospecção. Tá? Então esse elemento é um elemento que tem que ser levado muito em consideração. O ciclo da mineração no Brasil está diretamente associado aí à ação promovida aí pelos bandeirantes. Também devemos levar em consideração aí a decadência do comércio açucareiro, né? A crise que o açúcar ele vai ter aí ao longo, principalmente no século XVII, depois que os holandeses eles são expulsos do território colonial português, eles se instalam ali na região, né, do Mar do Caribe, e ali eles passam a produzir também açúcar proveniente da beterraba, e esse açúcar começa a concorrer com o açúcar português. O mercado europeu ele já começa a se saturar aí, e
e aquele predomínio, aquele domínio, aquela liderança, né, que o açúcar deu aí para Portugal no mercado europeu entra em declínio. Então isso aí também é um elemento que deve se considerar, né, nessa questão aí do surgimento do ciclo da mineração, e o próprio estímulo da coroa a essas atividades de prospecção, tá, dos minerais preciosos. Vale a gente destacar que desde o início era o sonho, né, dos colonizadores europeus em diversas partes do mundo, mas especificamente agora que nós estamos trabalhando com a América, era encontrar o Eldorado, né? Era encontrar aí jazidas de ouro, prata e diamante que seriam extremamente favoráveis aí para o desenvolvimento da política mercantilista. Tá? E isso se tornou cada vez mais intenso para os portugueses, principalmente por causa da dependência econômica com a Inglaterra. Eles precisavam desses minérios aí para eles poderem aí manter esses laços, né, econômicos aí com os comerciantes ingleses. Tá? O professor destacou para vocês aqui mais alguns elementos, né, vão aparecer ali para nós, né, as principais conquistas que aconteceram, proveniente aí do trabalho desses colonos, né, chamados de bandeirantes. Só para a gente destacar um pouquinho mais os bandeirantes, eles eram colonos que viviam na capitania de São Vicente, né, uma capitania que não conseguia concorrer, né, com os engenhos do Nordeste. Então a alternativa para muitos colonos ali foi essa prática aí do desbravamento do território, que nós chamamos de movimento dos bandeirantes. Então eles que vão ser aí os responsáveis por encontrar a região da mineração. Então o professor elencou para vocês aí, né, as principais conquistas que aconteceram, né? Começando aqui no final do século XVII, né, e adentrando aqui ao século XVIII, que é considerado aí o século do ouro, né, na colônia portuguesa na América, certo? Vamos avante. Vamos ver o que aparece para nós aqui. A região mineradora, né? A região mineradora, no mapinha apareceu para nós aqui, ó. Essa que seria a região mineradora, né? Os colonos eles saíam dessa localidade aqui, né? E eles adentravam ao interior do território. Então aqui é a região onde hoje compreende a região das Minas Gerais, né? Do estado de Minas Gerais. Aqui nós temos, né, um pouco de Goiás, né? A gente tem aqui o Mato Grosso também, que foram regiões aí que ultrapassavam aí a região do Tordesilhas, né? Que é essa linha imaginária que aqui estão. E a partir do momento, né, isso é um elemento importante que nós encontramos aí no esquema ao lado do mapa, né? A partir do momento em que os portugueses eles descobrem, né, eles percebem aí essa possibilidade, né, da existência dessas jazidas de ouro, de prata, de diamantes posteriormente, o Estado português ele vai ter aí um interesse muito grande de ter um controle dessas áreas de mineração. Tá? Diferente da região dos engenhos, né, que eles deixaram meio solto nas mãos ali do senhor de engenho, que depois eles tiveram que trazer, né, os governos gerais para poder equacionar ali, né, a falta de habilidade administrativa dos senhores de engenho. Com a mineração, a presença e o centralismo, né, dessa presença, desse controle da metrópole portuguesa, já se fez logo no início aí das primeiras descobertas que aconteceram aí naquela região. Tá? Então o professor elencou para vocês ali que no ano de 1702 foi estabelecida a chamada Intendência das Minas. O que era a Intendência das Minas? Um órgão, nossa, quase não saiu a palavra aqui, né? Um órgão da metrópole portuguesa que tinha incumbência, né, de organizar todo o aparato de administração, de divisão dos territórios da mineração, né, de controle de forma geral da região da mineração. Tá? A Intendência das Minas, ela remete para nós aí essa ideia dessa centralização do controle da região mineradora, né? Como o último item está colocado ali para nós, ó, era o Estado fiscal dentro do Estado colonial. Era a forma de fiscalização que a metrópole encontrou
em relação a essa região mineradora, que era um elemento aí que de longa data, né, a metrópole portuguesa sonhava em desenvolver na sua colônia aqui na América. Tá? Bom, características gerais da região, da área da mineração. Né? Então, o professor trouxe aqui para vocês alguns elementos importantes. Né? Bom, o ouro ele foi um elemento que existia no território colonial antes da descoberta da região aurífera, né, da região das ricas jazidas de ouro, prata e diamante, ao qual nós estamos trabalhando aqui, né, no final do século XVII e ao longo do século XVIII. Só que a princípio, né, a exploração do ouro que eles encontravam, principalmente na região da faixa litorânea ali, que é a área onde se estabeleceu a colonização, era um ouro em pequena quantidade nas barrancas de rio, o chamado ouro de aluvião. O ouro de aluvião, ele apresentava ali uma forma de exploração pautada em técnicas bastante rudimentares, né? Não havia ali uma facilitação para a questão aí da questão do econômica, ele não era rentável, né? Também havia uma dificuldade de abastecimento, tá? Que não proporcionou aí uma extração dessa quantidade, né? Que seria algo que poderia ser utilizado aí como um elemento aí de desenvolvimento de um ciclo econômico. Tá? A região mineradora, sim, tá? A região mineradora, região descoberta pelos bandeirantes, aquela região, sim, estabeleceu uma possibilidade do desenvolvimento de um ciclo econômico por parte, né, da metrópole Portugal na sua colônia aqui na América. Houve aí uma ação, né, de interferência da metrópole naquela região, e aí nós temos o estabelecimento aí da divisão do território, né, do território da mineração. Primeiramente, né, organizou-se o território ali em datas, que era distribuída para os possíveis mineradores de acordo com a quantidade de escravos que eles dispusessem ali para poder trabalhar, né? O trabalho escravo ele esteve presente na região da mineração, mas vale destacar, né, esse item que o professor colocou aqui também, que apesar da existência do trabalho escravo, houve na região da mineração o crescimento do trabalho livre também, muito maior do que se comparado com a questão do açúcar, né? Bom, lavras, quando a gente fala das lavras na região mineradora, nós estamos falando de áreas que são maiores ainda do que as datas, né? Que eram áreas de exploração das ricas jazidas. Então, isso aí cabia aos ricos mineradores que tinham uma grande quantidade de escravos, eles conseguiam ali a concessão de uma lavra por parte aí da metrópole portuguesa. A Intendência das Minas ela tinha um controle muito rígido naquela região, tanto que é bom a gente ter como destaque essa ideia aqui da restrição ao acesso dos distritos de mineração. Não era tão simples assim uma pessoa conseguir, né, se estabelecer na região da mineração. Bom, faisqueiras, tá? É uma prática de exploração que aconteceu também na região mineradora, né? Quando as antigas lavras ou datas ou as jazidas pouco produtivas, né, que a princípio elas não representavam aí um potencial de exploração, elas eram abandonadas, né, pelos grandes mineradores. Homens pobres que migravam para essa região da mineração, eles exploravam essas lavras abandonadas, essas jazidas pouco produtivas, tá? É o trabalho do ouro de faiscação, né? As faisqueiras. E como não apresentavam uma grande produtividade, não existia um controle muito forte por parte do Estado metropolitano, né? A Intendência das Minas não se preocupavam tanto assim em vigiar essa área, né? Então, homens pobres, ou até mesmo alguns escravos, em alguns momentos, eles conseguiam aí o ouro de faiscação, tá? E é com isso daí que se estabeleceu na região mineradora, na sociedade mineradora, diferente do que aconteceu na sociedade açucareira, a possibilidade da mudança social, né? Da ascensão social, tá?
Eu até cito para vocês em algum momento aí a ideia do negro alforriado, né? Os escravos que conseguiam acumular aí um capital, né? E com isso eles compravam aí a sua liberdade, eles se tornavam aí alforriados, né? Bom, fiscalismo português, como que ele se estabeleceu, né? Então, a Intendência das Minas, o órgão português aí que se estabeleceu na região mineradora, o Estado português, então, né, através da Intendência das Minas, ele estabeleceu ali uma fiscalização, né? Então, o professor destacou para vocês ali a cobrança dos impostos, né? Então, o principal imposto cobrado na região da mineração, ele era conhecido como o quinto, tá? Que era a forma inicial que se estabeleceu aí de tributar o lucro dos mineradores, tá? O quinto, ele corresponde, né? Ou na época correspondia a 20% da riqueza extraída, né? Hoje nós trabalhamos muito com essa ideia de falar imposto através aí de porcentagem, não de fração, né? Na época da mineração, eles trabalhavam muito com a ideia de fração, tá? Por isso eles usavam o quinto. Daí que surge a expressão, por exemplo, quinto dos infernos, né? O que é a expressão quinto dos infernos? Hoje, quando eu mando alguém para o quinto dos infernos, eu estou xingando aquela pessoa, né? Estou mandando ela para um lugar muito ruim, tá? Na época da mineração, não deixava de ser um xingamento, mas um xingamento em forma de protestos, tá? O quinto dos infernos era a forma como eles se referiam aos cobradores de impostos, né? Principalmente quando os cobradores de impostos estavam chegando para um momento de arrecadar, né, ou de tributar esses lucros. Eles diziam: lá vem o quinto dos infernos, certo? Bom, vamos para a sequência da nossa apresentação ali. Bom, o contrabando, ele sempre existiu, né? Que foi a ideia do Santo Paulo, tá? Que Santo Paulo era eles ali estátuas de santos da Igreja Católica, eles deixavam oco, né, principalmente por trás dessa imagem, né, quando era uma imagem de madeira, e ali eles colocavam o ouro que eles não queriam pagar, né, a quinta parte, tá? E colocavam lá, podia, né, mas aí muito com eles colocavam e aí valiosos, né? E dessa maneira eles conseguiam. Bom, a cobrança do PIN, tá? O professor destacou para vocês na apresentação algumas formas disso daí, tá? A gente está observando aí, tá? Bom, nós saber disso daí, de quinto serviço aí, que dentro da mineradora, listas que fiz essas coisas aí na outro eu não parte os dois ligados o pó contaram que se já fazia uma se for aqui das listações né tirar a parte que pode ficar e a parte outra bom de conhecimento interior porque a ordem faz isso ali de hoje eles da minoria em vada para o livro né ou 50 quilos mas logo no segundo ou em segundo que é realmente tem que dar ao que falta se dá da para o que ainda essa derrama ou a revelação a Inconfidência Mineira, tá? O professor apresentou, tá? O professor trouxe aqui também para vocês aqui organiza as ideias, né? Vamos fazer rapidinho isso daqui. É uma atividade que vocês têm proposta aí na apostila de vocês, está lá para nós assim, a respeito da extração de ouro no Brasil colônia, analisa as afirmativas a seguir. As grandes jazidas de ouro foram encontradas próximas ao litoral, fato que permitiu a exploração desse minério logo após a chegada dos portugueses às nossas terras. Os bandeirantes contribuíram para o achamento
minas de ouro no interior da colônia. Apenas homens abastados podiam se estabelecer na região de Minas Gerais, pois para a extração de ouro era necessária uma grande quantidade de escravizados e ferramentas. Então, de acordo com a análise das 3 sentenças, né, assinale a alternativa correta. A correta para nós, então, é apenas as afirmativas 1 e 3 estão incorretas. Ou melhor, somente a alternativa 2 ela está correta, né? Como nós não temos essa opção de somente a alternativa 2 está correta, a D ela coloca como inverídicas, né? A 1 e a 3, e é essa que nós devemos assinalar. Tá? Bom, penso que a gente para por aqui essa aula, né? E depois na aula da sequência a gente dá continuidade aí acerca, né? Dessa unidade aí, certo, pessoal? Muito obrigado aí, né? Você assistiu esse vídeo de noite, você assistiu de dia, né? Qualquer dúvida, abraço,